Fala, Vasco, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Há exatamente 1 ano e 10 meses eu gravei o meu primeiro vídeo aqui para o YouTube. E esse vídeo é a continuação do vídeo que eu falei que eu fui monetizado com 1 ano e 10 meses. Como que eu fiz? E eu quero mostrar para vocês, falar acerca dos bastidores, mostrar aquilo que ninguém mostra e poucas às vezes é falado aqui no YouTube, porque eu pesquisei acerca desse tema e poucas pessoas falam a esse respeito dos bastidores, dos anseios que geram em nós, produtores de conteúdo aqui para o YouTube. A primeira coisa que nós compreendemos é que a sua busca nunca pode ser somente por bater os requisitos mínimos do YouTube. Não pode ser por querer ficar rico simplesmente pelo fato de ficar através do YouTube. Não pode ser em ter cada vez mais visualizações, porque você vai entender que ao longo dessa jornada, você viralizar, dependendo para o tipo de público, pode ser uma bênção ou pode ser uma maldição. Quando eu decidi criar o canal, eu não sabia aonde esse canal poderia chegar. Simplesmente eu tive a ideia de começar a gravar para o YouTube, através de um amigo meu me dando esse insight, essa motivação, só que eu não sabia onde eu queria chegar, eu não sabia a proporção que esse canal iria tomar, eu não sabia as vidas que iriam ser impactadas. Simplesmente eu gostaria de falar aquilo que eu estou fazendo, documentar a minha jornada. E se você for aqui no meu primeiro vídeo, você vai ver que eu faço um vídeo de apresentação e eu mostro aonde eu durmo, aonde eu dormia, e o que eu estava fazendo para poder mudar de vida e qual que era a minha intenção. Literalmente era inspirar as pessoas que estavam na mesma situação que eu a começar a estudar para mudar a sua realidade. Então a ideia do canal era inspirar as pessoas que estavam na mesma jornada que eu para poder mudar de vida e fazer elas compreenderem que era possível elas chegarem em algum lugar se elas fizessem aquilo que elas precisavam fazer. Como eu falei no primeiro vídeo, eu não sabia editar. Literalmente eu comecei do absoluto zero. Eu não tinha recebido nenhuma indicação, nenhum favor, nenhum investimento. E muito menos a maioria das pessoas que estavam ao meu redor falando para mim que eu era capaz. Não, eu recebi o incentivo desse meu amigo, criei o canal e postei nas minhas redes sociais. E uma das coisas que eu compreendi foi que a maioria das pessoas que estão ao nosso redor, elas não vão nos apoiar. E se você se ausentar e fazer aquilo em secreto, é melhor. Eu sabia que iria demorar para atingir os requisitos do YouTube. Então, meu ponto inicial foi falar aquilo que eu estou fazendo, independente da quantidade de visualizações, independente de quem assistir, eu vou mostrar aquilo que eu estou fazendo, pronto e acabou. Quem quiser me escutar, que escute, quem não quiser, pode ir para outro público. Essa foi a minha ideia inicial e continua sendo até hoje. Nessa jornada você vai compreendendo que quanto mais você fala aquilo que você pensa, mais o YouTube ele vai achando o teu público certo. Eu não conseguia compreender o quanto seria desafiador criar um canal aqui no YouTube. Porque eu saindo do absolutamente zero, não entendendo nada de como que gera gatilhos, como que faz para poder prender a atenção das pessoas, até hoje eu estou aprendendo acerca disso, eu simplesmente sabia que eu tinha que ligar a câmera do meu celular, falar, depois colocar em prática o curso que eu estava fazendo de cortes, cortar aquele vídeo e postar. Só isso. Só que depois eu comecei a compreender que você ter um bom áudio, ele muda a forma com que as pessoas interagem com você e se conectam com o teu vídeo. Você ter uma boa câmera ou uma boa edição de vídeo também muda a forma como as pessoas te assistem. E ao longo desse 1 ano e 10 meses foi isso que eu comecei a fazer. Eu comecei a editar, a gravar os vídeos, a postar os vídeos, assistir depois que eles estavam postados, ver os erros, melhorar, corrigir esses erros, gravar o próximo vídeo, não cometendo aqueles erros que eu cometi nos vídeos passados e descobrindo novos erros, corrigindo esses erros, postando, melhorando para poder cada vez mais tornar a mensagem que eu carrego mais efetiva e mais fácil de ser compreendida. Quando eu entendi que o importante não é as visualizações, o meu objetivo final não é ter mais visualizações, e sim tocar a vida das pessoas, e recebi os relatos das pessoas que estavam assistindo os meus vídeos, que de alguma forma, vídeos de 5, de 10 visualizações fizeram diferença na vida de uma, de 2 pessoas, eu compreendi que essa ferramenta é uma das formas para mim poder alcançar mais pessoas e exercer o meu propósito. A internet é um meio de comunicação. Gravar vídeo para a internet é um meio de comunicação. Quando eu compreendi que eu tenho essa habilidade de me comunicar e eu falando, a pessoa que precisa escutar aquela mensagem, ela vai ouvir até o final e a vida dela será transformada, eu falei, aqui está a chave do jogo.
Quando você foca cada vez mais em visualizações, existe um peso absurdo em cima de você. Porque nessa jornada, a maioria dos teus vídeos eles vão dar ruim. Porque os seus vídeos são ruins. A maioria dos teus vídeos, as pessoas não vão querer assistir. E aí, quando você olha e vê aquela quantidade mínima de visualização pelo conteúdo que você teve tanto trabalho, você fica frustrado. Ou, quando o teu foco é dinheiro, e você vê que depois que você monetizou, não entrou aquela receita que você imaginava que você iria receber. Você também fica extremamente frustrado. Ao longo dessa jornada, vai chegar momentos em que você vai querer parar de gravar o conteúdo. Vai ter semanas em que você não vai postar. Isso é normal. Vai ter semanas que você vai postar 3 vezes, 4 vezes, uma vez na semana. Só que a partir do momento, e isso funcionou pra mim, que um vídeo meu viralizou e eu identifiquei que era o público que eu queria, e eu já tinha aprendido que quanto mais o teu vídeo viralizar, você tem que falar sobre o mesmo assunto que esse vídeo viralizou, e se é o público que você quer, que aquele público esteja ali, você tem que falar mais acerca daquele assunto. Eu comecei a fazer vídeo justamente falando acerca disso. Depois que eu comecei a falar acerca disso, esse público já estando ali, eu comecei a mostrar a minha visão de mundo referente aos outros assuntos. E aí as pessoas que já estavam ali, que vieram por esse assunto aqui, que eu gostaria que elas viessem, a chance delas ficarem é muito maior, porque aquele assunto tem uma correlação com a minha visão de mundo que abarca esses outros assuntos também. E aí essas pessoas elas começam a revisitar o teu canal e a revisitar aqueles vídeos que não tinham tantas visualizações assim, e elas começam a gerar mais conexão com você, fazendo com que elas permaneçam no teu canal por muito mais tempo. E essas pessoas, elas queiram inclusive formar laço de amizade com você. Outra coisa, não se preocupe em atingir rapidamente o número de inscritos. Por quê? Existe uma regra. Que regra é essa? Você está apenas um vídeo de viralizar. Eu estou apenas a um vídeo de viralizar. Literalmente, um vídeo nosso será o vídeo em que atingirá o público específico e trará um monte de inscritos para nós da noite para o dia. Se você focar só em crescer inscritos, você pode utilizar algumas estratégias que podem não ser tão boas assim, além de colocar uma pressão sobre você. Mas quando você entende que isso aqui é uma ferramenta de comunicação e quando você fala aqui, você está sendo ouvido pela grande multidão e as pessoas que simpatizam com você, elas vão se conectar com você e elas vão se achegar a você no momento certo, porque dentro da palavra já fala, para todas as coisas há um tempo determinado por Deus debaixo do céu. Então o teu foco tem que ser em melhorar a você mesmo, a melhorar a tua comunicação, a melhorar a qualidade do teu vídeo, a qualidade do teu áudio, estruturar o teu canal para receber uma grande quantidade de pessoas. Só que para isso você precisa errar, não ter medo de errar. Não fazer assunto que fala nada com nada, mas é porque você está aprendendo. Por exemplo, o livro que eu estou lendo agora é esse aqui, A Confissões de Santo Agostinho. Eu confesso para você que eu estou quase na metade dele, mas não entendi muita coisa. Porque é a minha primeira leitura acerca desse tema aqui. Eu sei que esse Agostinho foi um grande cristão, um grande teólogo, considerado um dos primeiros filósofos medievais. Esse homem ele era um homem dado a prazeres da vida, e esse livro vai contando a conversão dele ao cristianismo. E aí vai dando todo o relato. Ele era um cara muito estudioso, participou de algumas seitas, inclusive não acreditava em Deus, uma série de coisas, não acreditava em Jesus Cristo, era bem louco ele. E aí ele começa a dar o depoimento dele, falando que a mãe dele era uma mulher de fé, uma mulher que orava, uma mulher que estava sempre em oração por ele, sabia que Jesus ia converter o coração dele, e ele vai dando todo esse relato e o que ele fazia quando ele não era cristão. E depois que ele se tornou cristão, mesmo ele sendo um camarada que ele era bem quisto no meio da alta sociedade por ele ser um estudioso, alguém muito inteligente com uma mentalidade fora da curva. E ele vai documentando tudo isso e a forma com que ele se expressa, tanto em oração, tanto lidando com as pessoas, porque ele também era professor de retórica, você vai melhorando absurdamente o teu vocabulário. Só que é uma forma de escrita a qual eu não estava habituado. Só que ao mesmo tempo, por eu não estar habituado, eu estar lendo, meu cérebro está formando uma série de conexões neurais e me obrigando a melhorar o meu vocabulário, a minha forma de se expressar e de enxergar as outras pessoas. E de entender o comportamento das pessoas e a visão de mundo acerca de cada indivíduo. Por mais que eu não estou entendendo, mas eu aprendi que eu preciso ler um livro, mesmo que eu não entenda, do início ao fim, porque a verdadeira leitura está na releitura.
E ao mesmo tempo, no tempo ideal, informações que está no livro, que embora eu não entendi naquele exato momento, vai se passar o tempo, eu vou receber uma nova informação e de repente meu cérebro ele vai linkar com a informação que estava naquele livro, com a nova informação que eu recebi e vai gerar uma trilha neural e vai acender a lâmpada, ou seja, uma ideia, um conceito vai brotar na minha mente e eu vou ganhar uma nova expertise. Ou seja, é igual malhar, você não vê o resultado de imediato, mas a longo prazo você começa a entender que aquilo faz parte para o teu crescimento e desenvolvimento. Essa que é a chave. Mesma coisa que no YouTube. Você não entende o porquê você está gravando e porquê os teus vídeos estão dando ruim e os benefícios que isso está gerando em você. Só que com a medida com que você vai postando, você vai desenvolvendo, você vai errando, você vai corrigindo, você vai crescendo, você acaba melhorando. Chega um ponto em que você assiste o teu conteúdo número 1 e você assiste o número 100, você fala, caramba, que diferença absurda. Olha a qualidade desse conteúdo para esse conteúdo. Olha o poder dessa mensagem. Será que foi eu mesmo que falei isso? Acontece, pessoal. Acontece porque você está numa jornada de crescimento e desenvolvimento. E automaticamente você compreende que para que as pessoas queiram te escutar, é preciso você firmar um compromisso com você mesmo e com essas pessoas. De que por você ter que gerar conteúdo todos os dias ou todas as semanas, ou em alguns casos todos os meses, você precisa buscar por novos conteúdos. Então você vai aprender a estudar. No meu caso, eu tenho que manter uma rotina de leitura porque o meu conteúdo fala acerca dos livros que eu estou lendo, que abrange tudo que eu estou aprendendo na minha jornada de crescimento e desenvolvimento. Então é espiritualidade, é gestão da emoção, é mentalidade, é psicologia, é finanças pessoais, é investimento, é economia. Agora filosofia, depois vai entrar literatura, vai entrar esportes. Então, ou seja, tudo que eu estou fazendo, eu venho documentando e eu preciso continuar fazendo isso para poder gerar conteúdo. Então eu firmo um compromisso comigo e com vocês. Quando eu firmo esse compromisso, eu preciso cada vez mais ir me melhorando e me corrigindo. E automaticamente isso vai criar em mim o hábito de todos os dias ser uma pessoa melhor. Todos os dias aprender algo novo para poder transmitir. Então você vê que tem benefício. Isso te obriga a melhorar de uma maneira absurda. E quando chega em determinado momento da tua jornada de desenvolvimento aqui no YouTube, você começa a acreditar que aquilo talvez não vá dar certo porque não está alcançando o público correto, porque as visualizações não estão crescendo. Chega um momento em que o teu canal ele para de crescer ou ele começa a crescer muito lentamente. E por isso acontecer, você acha que não é tão viável você continuar gravando, porque você ainda está muito no início, você está pequeno, você não recebe nada em troca ainda de dinheiro. Você não recebe. Você passa bom tempo não recebendo mensagem de pessoas, nem feedbacks, nem críticas. Você vê que aquilo ali está estagnado. Mas o grande cerne da coisa é você continuar postando, você continuar melhorando e você manter a constância. E justamente quando eu pensei que o YouTube não era para mim, que aquilo não iria vingar, que estava demandando um pouco mais de tempo da qual eu poderia colocar em outra coisa, foi justamente aí um vídeo meu que viralizou e da noite pro dia me fez bater os requisitos para conquistar a monetização e estar dentro do jogo. Entendeu? Um vídeo. Só que esse vídeo, ele só foi gerado porque eu recebi uma mensagem de uma das minhas primeiras inscritas, que me motivou através de uma pergunta se eu não estava postando vídeo. Na verdade eu estava, mas eu estava muito ocupado e acabei esquecendo de editar e postar. E aí eu postei esse vídeo, quando eu postei esse vídeo, foi lá e pum, viralizou. Quando viralizou, esse vídeo me deu um gás. Aí girou a chave de que eu preciso agora, compreendendo como o YouTube ele funciona, gravar vídeos para postar todos os dias, e eu posto de segunda a sexta-feira, no final de semana, volta e meia, eu posto cortes, para que o meu canal ele tenha atividade e continue crescendo, porque agora ele atingiu a recomendação para poder ser monetizado, alcançou um público, digamos que relevante, mas é um público qualificado, e eu preciso alimentar esse público para ele continuar crescendo, porque através de depoimentos, inclusive desses vídeos que viralizaram, de pessoas que estavam com síndrome do pânico, com depressão, com esquizofrenia, essas pessoas foram tocadas pela mensagem do vídeo. Coisas falando acerca de bens materiais e também mensagens que falam acerca da espiritualidade. Tocou o coração dessas pessoas, eu comecei a receber depoimentos. E através disso girou uma chave em mim de que agora eu tenho que acelerar. E foi isso que eu decidi fazer, acelerar com força total. Então quando eu olho para trás hoje, eu vejo que o meu primeiro vídeo foi com a câmera de um celular muito ruim. A qualidade de vídeo ruim, a qualidade de áudio muito ruim.
Só que quando eu olho para trás, eu vejo que 2 anos para você começar a obter um resultado que pode transformar a tua vida em todas as áreas da tua vida é muito pouco comparado a qualquer outro empreendimento que você for fazer fora da internet. 2 anos, pessoal, é o tempo de um tecnólogo de um nível superior, que você faz, e foi isso que eu fiz, justamente para poder mostrar a realidade do mercado financeiro, aquilo que eu estava aprendendo do absolutamente zero, comecei a documentar falando acerca disso também, e foi o tempo da minha faculdade terminar 1 mês depois para um vídeo meu viralizar e toda a estrutura que eu estou montando aqui começar a me gerir e me trazer resultados. Não financeiramente, porque a gente entende que uma vez que você monetiza, a quantidade de dinheiro que entra ela é muito pouca. É pouca mesmo, é questão de 2, 3, 4, 5 dólares. É muito pouco. Só que quanto mais você vai fazendo vídeo e ele vai crescendo num nível absurdo e abarcando cada vez mais pessoas, você começa a entender que para fazer dinheiro através do YouTube, exige-se de você outras habilidades. E foi justamente isso que eu estava aprendendo essa semana. Aí você me pergunta, Micael, a tua ideia nunca foi dinheiro. A minha ideia nunca foi dinheiro. Só que ao passar do tempo eu comecei a compreender que se eu estou disponibilizando meu tempo para gravar vídeo aqui para o YouTube e essa plataforma ela me remunera, existem formas que você pode continuar propagando a tua mensagem e ser remunerado por isso sem que você altere o teu discurso para querer se adequar porque você está recebendo dinheiro. Você consegue ajudar pessoas e fazer disso uma profissão, um ofício. E aí você gostando desse ofício, ou seja, você ajudar pessoas a transformarem a sua vida, automaticamente você receber por isso, isso te dá um motivo, um sentido de vida existencial. E aí você sai de um sistema que é um sistema CLT, que muitas das vezes é a escravidão moderna, que a demanda só aumenta e o teu salário continua a mesma coisa ou diminuindo através do poder da inflação e você vai para outro jogo. Você ganha mais tempo para continuar com o teu propósito, impactando cada vez mais vida, cada vez mais pessoas. Esse que é o ponto. Meu objetivo inicial nunca foi ficar rico com o YouTube. Só que eu começo a enxergar a possibilidade de que se eu continuar com isso aqui, ele pode me dar oportunidade de eu me conectar com pessoas que abrirão portas para mim, ou me conectar com ferramentas que eu irei aprender e automaticamente dinheiro será uma consequência do meu bom desempenho. Não é o objetivo final, mas será uma consequência. Entende? Esse que é o cerne da nossa questão. No início eu queria resultados rápidos. E a mente de quem está iniciando é assim, pessoal. Você só vai adquirir a mentalidade de como a coisa de fato funciona quando você começa e você passa, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos no YouTube ou 10 anos fazendo a mesma coisa ali. E os resultados começam a chegar. Depois que você passa esse período de tempo, você começa a entender os sintomas que o iniciante tem, apesar de hoje eu ser um iniciante intermediário, né, por estar aqui nessa faixa dos 2 anos, praticamente, você começa a entender o comportamento do iniciante. O iniciante, ele acha que tudo vai acontecer da noite para o dia. Ele quer resultados rápidos, e isso é um erro. Eu não entendi a importância de títulos. Eu não entendi a importância de capas, apesar dos meus títulos eles ainda serem ruins, e minhas capas também. Mas eu não entendia. Eu não prestava atenção na retenção de público, e isso é muito importante. E o principal de tudo, eu não entendia que o YouTube, ele é uma ferramenta de melhora contínua. Entenda isso. Cada vídeo seu, cada mensagem que você for falar aqui no YouTube, cada conteúdo que você for gerar, ele precisa ser melhor do que o anterior. Ah, Micael, mas vai ter muitos erros. Beleza, mas que não tenha os mesmos erros do vídeo anterior. Se tiver, você identifica esse problema, você corrige. Só que cada mensagem tem que ser mais poderosa do que a anterior. Eu não falo para você ir subindo de nível a cada vídeo em um nível absurdo. Porque, por exemplo, você ficar tirando reflexões acerca de tudo, você olhar para uma planta, tirar uma reflexão, tirar isso, exige-se muito de você. Mas tem pessoas que têm uma facilidade. Os livros ajudam muito isso. Por exemplo, boa parte dos meus vídeos eu não faço roteiro. Geralmente, às vezes eu faço um roteiro ali para poder pegar um gancho inicial em 1 ou 2 vídeos. Mas na maioria das vezes eu estou lendo alguma coisa, isso gera a ideia de conteúdo e aí eu já gravo esse vídeo. Só que isso se torna mais natural à medida com que, no início, eu colocava roteiro para poder pegar esses ganchos. Então, de maneira inconsciente, você começa a assimilar o que é um gancho na tua mente para poder prender o estímulo das pessoas. Entendeu? Geralmente é assim que funciona. E aí, às vezes, você está sem ideia de conteúdo, você vai e grava
Você monta um roteiro ali, inspirado naquele roteiro, você pega aquela inspiração e você começa a falar, de repente você começa a sair daquele roteiro, mas você entra no estado de flow e você gera uma reflexão e um bom conteúdo. É muito normal disso acontecer. O roteiro, ele é de extrema importância, você seguir um roteiro, porque ele te ajuda a fazer, de fato, um bom vídeo. Só que às vezes também tem a questão do nosso ego, principalmente a gente que gosta de se comunicar. Nós temos uma questão de que, para nós, dependendo do que for falado, ter roteiro ou nos prender dentro de uma caixinha é sabotar a nossa inteligência. Entende? A nossa capacidade de pensar fora da caixa. É uma personalidade um pouco nossa. Nós temos essa personalidade. E aí, na maioria das vezes, também nós temos a personalidade de deixar algumas coisas para cima da hora, principalmente quando é para poder discursar, porque nós sabemos que, de alguma forma, nós vamos nos sair bem através de uma inspiração. Mas não é o caso da maioria, e isso também é um perigo, porque faz você errar em alguns momentos cruciais. É melhor você preparar todo o teu roteiro, preparar toda a estrutura, porque você mitiga muitos erros. Ao passar do tempo, você começa a corrigir aquilo que está ficando robótico ou não, você vai melhorando, e aí você começa a criar conteúdo de cada vez mais qualidades. Afinal de contas, os melhores criadores de conteúdo aqui da plataforma, eles utilizam roteiro, os seus vídeos são extremamente elaborados, bons, úteis, porque tem roteiro. Beleza? Tem roteiro e eles vão falando, vão seguindo ali, e isso dá o quê? Resultado e dá autoridade. Só que o ponto que eu trago é, nós que temos essa habilidade da comunicação, muitas das vezes nós temos esse preconceito com seguir o roteiro à risca. Então, na maioria das vezes, nós podemos até criar um roteiro, só que nós pegamos pontos específicos e na maioria das vezes nós improvisamos por conta da habilidade da comunicação. E o que de fato fez diferença na minha vida nessa jornada de empreendimento aqui no YouTube? Eu parei de pensar em apenas visualizações e comecei a entender que cada número que aparece nas visualizações do meu canal são pessoas. São vidas que estão me escutando. Não são robôs, são pessoas. Então eu entendi que exige-se de mim uma responsabilidade em estudar mais para quando eu for me conectar e falar aos ouvidos dessas pessoas, elas terem a sua vida transformada de fato. Outra coisa que eu tive que aprender é a passar muitas horas analisando o Analytics do YouTube. Confesso que eu tenho dificuldade com isso e aos poucos eu estou aprendendo como é que funciona, mas é muito importante você olhar o Analytics do YouTube. Eu comecei a assistir os conteúdos dos outros criadores de conteúdo de maneira diferente. Eu comecei a procurar uma visão para que eu pudesse aprender e colocar em prática, ou seja, me inspirar através do conteúdo dessas pessoas. E eu comecei a notar que, de fato, existem muitos criadores de conteúdos que eles são muito bons. E que cada vídeo do YouTube você aprende algo novo, seja bom ou seja ruim, seja o que fazer e o que não fazer. Então eu cheguei na compreensão de que o YouTube, ele recompensa os canais que mais têm retenção das pessoas. O YouTube, ele quer saber da retenção. Quanto mais tempo alguém passar te escutando, mais ele vai entregar o teu vídeo. Mais você será recomendado. Mais as pessoas terão a possibilidade de se achegarem ao teu canal, porque aquela mensagem fez com que a atenção de uma vida se voltasse para você e escutasse. Ou seja, a pessoa, ela dedicou o tempo da sua existência para escutar. Ela permitiu que você adentrasse na sua vida. E de alguma forma, a mensagem que você carrega impactasse a vida dela. Então o YouTube, ele entende que o tempo é o bem mais precioso. E quando alguém doa tempo, automaticamente ele recompensa. Essa que é a chave do jogo. Tenha sempre em mente, todas as vezes que você for gravar um vídeo, você precisa entender. Alguém terá vontade em escutar aquilo que eu estou dizendo? Esse meu conteúdo resolve o problema de uma pessoa, nem que seja o meu problema. Se resolve um problema específico, se você sabe que alguém, por resolver um problema, vai dedicar tempo da sua existência para te escutar, poste o conteúdo. Automaticamente você vai começar a entender como que funciona o comportamento humano. Então é justamente sobre isso, essa jornada aqui do YouTube. Vai ter dias que você vai gravar sem vontade, você vai gravar cansado. Vai ter que publicar mesmo inseguro. Publique, mesmo se sentindo inseguro. Vai receber poucas visualizações. Vai achar que o conteúdo tá ruim e que você não queria postar aquele conteúdo, mas mesmo assim você vai postar.
Outra coisa que acontece muito, você começa a comparar o teu canal com canais maiores que o seu. Isso é um erro. Isso é um erro. Você comparar e querer os mesmos resultados. Você pode se inspirar nesses canais, para então você criar uma inspiração para você. Você pode pegar recomendações, você pode aprender com essas pessoas e com esses canais. Agora, você ficar se comparando a questão de resultados é absurdo, porque aquele canal tem mais trajetória que você, aquele cara tem mais habilidades que você, aquele cara possui um bloco de conhecimentos a qual você ainda não possui. Mas se você continuar estudando, aprendendo, melhorando, você vai chegar lá. Não no mesmo resultado, ou no resultado inferior, ou no resultado superior. Vocês vão para caminhos diferentes, porque vocês são únicos e exclusivos, e cada um tem propósitos diferentes, mas são habilidades que vão se complementar. Então você não pode ficar o tempo inteiro olhando para canais grandes e achando que, poxa vida, olha o número desse cara aqui. Esse cara teve uma jornada, assim como você, ele começou do zero. E por que os 2 anos de YouTube ele é tão importante? Porque é justamente nessa fase em que as pessoas desistem. 2 anos ali estudando, tentando fazer alguma coisa, quando chega os 2 anos, elas acabam desistindo, por não verem os resultados chegarem. E aí elas acabam parando de fazer. Ou parando de aplicar aquilo que elas vêm aprendendo. E o que separa os homens dos meninos é justamente esses 2 anos. O que separa aqueles que querem chegar em algum lugar daqueles que só começaram através do fogo de palha é os 2 anos. Porque 2 anos você conseguiu manter a constância. Se você passou dos 2 anos e continuou, os resultados eles começam a aparecer em todas as áreas da tua vida. Só que se você desiste, você já tem mais uma frustração para conta. Mais um projeto incompleto. Essa é uma fase também a qual a gente começa a vislumbrar, ou seja, a gente começa a sonhar demais com os resultados chegando. E aí a gente começa a enxergar por possibilidades. Então hoje eu começo a enxergar que se aqui o YouTube ele está mostrando para mim que é possível gerir um negócio na internet, no mundo físico, por mais que seja completamente diferente, o YouTube está me mostrando que existe uma possibilidade de eu também conseguir gerir algo no mundo físico. Porque assim como eu aprendi a gerir as minhas finanças, eu aprendi a gerir meu dinheiro, as minhas decisões, as minhas escolhas, aquilo que eu estudo, aquilo que eu consumo, eu comecei a compreender que, rapaz, se na internet eu consigo, e em várias outras áreas da minha vida eu também consigo, no mundo físico, um negócio físico eu vou conseguir também. Por mais que vai ter erros, vai ter acertos, mas serão lições que eu posso aplicar para a minha vida. E é isso que o YouTube está me ensinando. Que eu tenho capacidade de empreender, seja no digital ou seja no mundo físico. É isso que ele está me mostrando. E é justamente por isso que eu decidi gravar esse vídeo mostrando para você que é possível. Não espere o momento certo. Apenas faça, apenas comece. Erre, melhore esses erros, corrija esses erros e vá para o próximo nível. Mantenha constância ao longo do tempo. A jornada ela não será fácil, mas é justamente nesse período de tribulação, ao qual nós falamos em vídeos passados, períodos de tribulação, que a tribulação ela gera em nós a perseverança a experiência. A experiência gera em nós a famosa paciência. A paciência gera esperança. Então, esse processo de crescimento, evolução e aprendizado é que vai nos dando casca e maturidade para que a gente possa chegar nos resultados a qual nós queremos. E se você gostou desse conteúdo, deixa o teu like, se inscreva no canal, para mim vai ser uma honra receber cada um dos senhores. Eu vou fazer a parte 3 desse vídeo aqui, falando justamente depois que você começa a compreender como o jogo funciona, como a tua vida ela começa a mudar, ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo e tamo junto, vasos.